Oi, pessoal, eu sou a professora Nayara e estou aqui hoje para dar para vocês 3 dicas de filmes que podem ser utilizados na sua redação como repertório. São filmes aclamados pela crítica, já considerados clássicos e que trazem discussões extremamente importantes. O primeiro deles é Eu, Daniel Blake, um filme que aborda a história de um homem que, após sofrer um ataque cardíaco, precisa procurar a Previdência Social, o INSS do seu país, para se aposentar ou ao menos receber um benefício em dinheiro enquanto se trata. Ocorre que ele esbarra na burocracia demasiada do sistema e não consegue lidar com a situação. Ele não consegue acessar esse benefício, um benefício do qual ele precisa para sobreviver. Afinal de contas, ele trabalhou por mais de 30 anos e contribuiu para esse sistema. O Daniel Blake é um filme curtinho, de 97 minutos, bastante interessante, arrebatador, que denuncia a precariedade do trabalhador no mundo contemporâneo. Além, obviamente, da precariedade desse Estado que deveria acolher esse trabalhador que contribui ao longo da sua vida ativa, produtiva, arrecadando impostos para que esse Estado funcione. Daniel Blake é um filme no qual você pode encontrar diversos elementos de reflexão para adicionar ao seu texto. A precarização do trabalhador, como eu já falei, é um deles, mas nós temos também a falência do Estado, esse Estado que deveria ser um Estado de bem-estar social e estar ao lado do trabalhador, mas que está, na verdade, ao lado da burocracia, além da questão do analfabetismo digital ou da exclusão digital, porque o Daniel Blake é um senhor já com uma certa idade que não sabe mexer no computador. Tem dificuldade para mexer no smartphone, que em outras funções que não seja ligar, mandar mensagem, como nós sabemos que é a realidade da maioria das pessoas com uma certa idade, aí mais de 50 anos, que não nasceram na era digital. Que não nasceram aí, tirando os millennials, que já nasceram com a internet a todo vapor, a maioria da população não vive essa mesma realidade, estão excluídos desse mundo digital por algum motivo, seja por falta de conhecimento de como funciona, seja por falta de acesso à rede, seja por falta de um aparelho, um instrumento, que seja um smartphone ou um computador para acessar tudo isso. Sabemos que a exclusão digital é uma realidade e que ela promove a exclusão social. Não é mais uma questão de luxo ter acesso à internet, é uma questão de sobrevivência. Nós estudamos pela internet, trabalhamos pela internet, marcamos consultas médicas, fazemos compras, e quando você não tem acesso a esse mundo ou não sabe se introduzir nele por algum motivo, você está, de certo modo, excluído, isolado e pode gozar de benefícios básicos que as pessoas têm. Isso aprofunda as desigualdades sociais, aprofunda as desigualdades econômicas e, obviamente, tem impactos sérios e reais sobre a vida das pessoas. O Daniel conhece uma mãe solteira nesse interim, nesse caminho, tentando buscar aí o benefício que o traria alguma sobrevivência, e ele se junta a essa mulher numa jornada para entender esse sistema burocrático, mas também para fazer com que as pessoas saibam do que está acontecendo com ele. Ele se junta numa jornada de exposição, de denúncia. Ele não fica parado, apesar de não saber usar os meios digitais, ele não fica parado diante dessa injustiça. Ele tenta se mobilizar e mobilizar outras pessoas para que elas saibam que Estado é esse, que sociedade é essa, que se silencia e que dificulta o acesso de um trabalhador ao seu direito básico. Daniel Blake é um filme sensível que aborda temas importantes para toda a sociedade. O segundo filme da nossa lista é Preciosa, o filme que traz a história de Clarice Precious Jones, uma jovem que vive uma vida conturbada, para dizer o mínimo, em sua família, sofrendo toda a sorte de violência que vocês possam imaginar. Portanto, é um filme pesado, não aconselhado para quem pode ter esse tipo de gatilho.
Precious teve um filho com o seu pai, fruto de um abuso. Esse filho tem síndrome de Down e ela luta para criar essa criança e terminar os estudos do ensino médio. Ela tem dificuldades de aprendizado e é o tempo inteiro humilhada pela mãe, que a culpa pela situação em relação ao pai. Além de tudo, Precious também sofre uma série de bullying na escola, e a forma que ela encontra para sobreviver a essa vida de violências é fantasiar uma vida paralela. Toda vez que você vira uma cena bonita, em que uma coisa positiva esteja acontecendo na vida da nossa protagonista, essa cena é fruto da imaginação da Preciosa. É um filme com uma atuação bastante seca, realista e que certamente vai tirar lágrimas dos seus olhos. Aqui a gente pode trazer todo tipo de tema relacionado à violência doméstica e familiar, também a questão do desamparo a crianças com deficiência física, além de uma série de discussões afetas à saúde mental, à estrutura familiar, ao desamparo estatal às crianças e adolescentes que sofrem com a negligência de suas famílias. Afinal de contas, a vida dessa jovem poderia ser muito diferente se um serviço social de fato atuasse de maneira imparcial e efetiva, mas não é assim. A única pessoa na história de Preciosa que de algum modo a ajuda é a sua professora, uma pessoa que aparece na sua trajetória para tentar minimamente conduzi-la a um lugar de menos sofrimento. Esse filme é baseado num livro homônimo, ou seja, um livro de mesmo nome, que tem um pouco mais de aprofundamento, mas acredito que o filme ele seja mais sutil, portanto mais digerível, né? A gente consegue lidar com a história do filme. Eu, particularmente, li o livro em etapas, porque é extremamente pesado, se aprofunda, dá detalhes que eu acredito que sejam desnecessários para a compreensão da história e que só vão fazer a gente se sentir mal, tá? É uma história real, é baseado numa história real e, obviamente, merece toda a nossa atenção. É aí um filme de uma mulher lutando contra uma adolescente, né, lutando contra a violência, a pobreza, o desamparo estatal, social, uma série de questões específicas mentais, né, de saúde mental e emocional. É a história de uma pessoa que a gente olha assim e fala, algumas pessoas nasceram para sofrer, não é possível uma coisa dessas, né? Não é, quando a gente pensa que está havendo um fôlego ali na vida dela, como eu falei para vocês, é a imaginação dela tentando conduzi-la, tentando protegê-la, tentando levá-la para um lugar de sobrevivência. Mas é um filme que traz aí diversos tópicos que podem ser abordados pelos vestibulares e que, portanto, é interessante que você tenha aí no seu acervo. E o terceiro, mas não menos importante filme dessa lista é Um Dia de Cão com Al Pacino, um dos meus filmes favoritos da vida. Esse filme é dirigido por Sidney Lumet e tem John Cazale, também um ator primoroso que faz aí a dupla com o nosso Al Pacino. É baseado também numa história real de um assalto a banco que aconteceu em Nova York, no qual alguns reféns, né, ficam em posse desses assaltantes e logo se forma um espetáculo midiático nesse entorno. Além disso, por conta do clamor popular, a polícia logo faz uma barreira gigantesca na frente do banco, começa a negociar com os assaltantes. Algumas cenas épicas, improvisadas por um ator que eu considero um dos maiores atores da história do cinema, que é o Al Pacino, no auge da sua carreira nos anos 70. Trata-se de um filme mais antigo, mas um filme que prende do começo ao fim. Um filme que traz questionamentos como a influência da mídia nos julgamentos ou mesmo nas ações, né, policiais ali, o quanto ela influencia
influencia na compreensão do público, o quanto ela influencia no clamor popular e o quanto ela pode ou não distorcer histórias para o bem ou para o mal, na verdade quase sempre para o mal. Além, é claro, da polícia, uma polícia que nem sempre está ali para fazer a justiça ou para, de fato, proteger a população. Também uma discussão sobre a motivação desse assalto, e aí é um spoiler que eu não posso contar aqui para vocês, mas eu posso garantir que essa motivação também gera uma outra discussão importante aí na pauta dos vestibulares e que você vai saber aproveitar também. Uma outra questão aqui é a relação desenvolvida entre os assaltantes e os reféns, que logo passam a perceber que a motivação desse assalto é, digamos, um tanto quanto humana, que esses assaltantes, eles não são pessoas desprezíveis, são pessoas que estão, de fato, cometendo um erro, um crime, mas que eles passam a querer proteger, pelo menos, a integridade física desses assaltantes, de modo que só se fazem ali uma certa discussão, pleiteiam com a polícia formas, né, de que esses dois assaltantes não sejam, como eu posso dizer, não tenham a sua integridade física afetada. Pelo menos eles, né, tentam fazer isso. E a gente percebe aqui uma discussão, né? Pode haver o que a gente chama de síndrome de Estocolmo, que é quando há uma identificação da vítima, né, com o seu algoz, ao ponto de essa vítima passar a protegê-lo, mas a discussão maior aqui também é que nem sempre um crime é cometido por motivos pífios e superficiais. Obviamente que não estamos aqui para justificar a criminalidade, mas para entender o conjunto de fatores e de elementos sociais que fazem com que crimes aconteçam. Então, a gente pode discutir sociedade, podemos discutir desigualdade social aqui, podemos discutir sistema carcerário. Há uma cena de protesto no filme, que é um protesto real do Al Pacino em relação a presos de uma penitenciária norte-americana que sofreram um verdadeiro massacre algumas semanas antes. Eu não vou lembrar agora o nome dessa penitenciária, mas basicamente ele sai do banco num determinado momento gritando o nome dessa penitenciária. Se eu lembrar em algum momento aqui eu vou dizer para vocês, porque ela sofreu um ataque, né, digamos assim, da força policial alguns dias antes, e pessoas inocentes que não estavam fazendo parte ali de nenhuma rebelião, de nenhum motim, foram cruelmente assassinadas. E aí, então, ele resolve improvisar essa cena, não estava no roteiro, né, ele resolve improvisar. Ática, lembrei o nome da penitenciária. Ele sai do banco e começa a gritar Ática, Ática. É uma cena assim que, para quem conhece a história, sabia do que tinha acontecido, é arrepiante, porque a população que está do lado de fora assistindo, né, todo aquele desenlace, né, tentando ver no que aquilo vai dar, começa a gritar junto com ele, né, a fortalecer o coro, e ele começa a ganhar a simpatia dessas pessoas, porque passam a perceber que ele é um ser humano que está ali por motivos humanos também. O que, obviamente, mais uma vez, não quero que vocês deixem aqui nos comentários nenhum tipo de insinuação de que eu estou fazendo apologia a alguma coisa, não justifica o crime, mas são elementos que, se nós quisermos, enquanto sociedade, diminuir a criminalidade, precisamos entender os meandros dela, por que isso acontece. Então, todos esses elementos são discussões possíveis aqui, tá? Da violência policial, passando pela influência da mídia no comportamento e no pensamento das pessoas, também pela questão da condição penitenciária, né, nós no Brasil passamos, assim como os Estados Unidos, por uma verdadeira crise prisional há muitas décadas. Então, todos esses são temas que podem ser abordados pelas bancas de vocês, não só no formato de vestibular, mas no formato de questões, se não, né, questões de textos em língua portuguesa, mas questões de história, questões de geografia, e é de suma importância que vocês tenham visto ou saibam da existência de um filme que foi um dos marcos, digamos assim, na história desse cinema dos anos 70,
que era um cinema de questionamento, um cinema que buscava os problemas sociais e seus desdobramentos, que buscava trazer reflexões críticas e fazer denúncias cruas e claras sobre as condições, sobretudo da classe menos favorecida. Vale a pena ver. Al Pacino está numa das suas melhores atuações, na minha opinião, depois do Poderoso Chefão, a sua melhor atuação, e carismático, e é um filme que prende do começo ao fim, e é um filme que certamente vai te marcar. Então, se você gostou dessas dicas, comenta aqui embaixo, deixa a sua dica de filme também, e por que você acha que esse filme pode ajudar aí os vestibulandos, né, as pessoas que estão lutando aí por uma vaga na universidade, e a gente se fala na semana que vem com um novo vídeo. Beijos!